A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Constitucional, tem a honra de recebê-los para o último dia da Semana da Constituição 2021, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha da criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Luciane Andréa Accorsi, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabela. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo e do presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, saúdo primeiramente o nosso ilustre convidado, uma honra tê-los conosco, o ministro Francisco Rezec, jurista excepcional, uma estrela na constelação do nosso país, e o doutor Luiz Renato Vedovato, professor doutor Luiz Renato Vedovato, que ambos nos inspiram pelo caminho dos direitos humanos e por quem nutrimos profunda admiração e respeito. Eu cumprimento a todos e a todas aqui presentes, enviando um fraterno abraço de gratidão especial às colaboradoras da Secretaria das Comissões aqui representadas pela Danila, a Fernanda e a Isabela, que estava há pouco aí falando com vocês, que com dedicação incansável se empenharam ao longo desta segunda semana da Constituição, mais de um mês e meio trabalhando nos bastidores para que toda essa semana ocorresse, fizeram um trabalho belíssimo e muito intenso para que pudéssemos estar aqui compartilhando ideias e conhecimentos com vocês. Saúdo também todos os centros acadêmicos aqui presentes, em especial o nosso representante acadêmico, o doutor Fabrício Gianotti Fabiano, que é o representante do Centro Acadêmico 16 de Abril da PUCamp, que juntamente com o doutor Gustavo Barijan, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB, organizaram esse evento com maestria e dedicação extremada. E na sua pessoa, cumprimentar todos os participantes, colegas advogados, advogadas, acadêmicos de direito, professores e as autoridades que aqui se encontram. Senhor ministro, doutor Vedovato e colegas, é uma honra imensa estar aqui neste encontro virtual, encerrando na data de hoje o ciclo de palestras em comemoração ao 33º aniversário da nossa Constituição Federal. E o tema que nos foi confiado hoje é direitos humanos, os sentidos das universalidades e as distorções do discurso. Eu não me atreveria de forma alguma a proferir qualquer tipo de conhecimento ou qualquer tipo de troca de ideias numa mesa tão brilhante na qual nós encontramos. Então, eu aproveito a oportunidade para que possamos beber do conhecimento desses dois brilhantes professores e, nesse contexto, passo então a palavra ao meu colega, a futura geração do direito brasileiro, doutor Fabiano, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Luciana. O Centro Acadêmico 16 de Abril da PUC Campinas agradece muito pela oportunidade de estar aqui hoje participando. E, sem mais delongas, passo agora, então, para a apresentação dos nossos participantes. Primeiramente, o doutor Francisco Rezec, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor da Universidade de Paris, diploma em Law da Universidade de Oxford, foi procurador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, chanceler da República e juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. E o nosso doutor Luiz Renato Vedovato, advogado e conselheiro da Aliança de Controle de Tabagismo e Direitos Humanos, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, professor de Direito Internacional Público da PUC de Campinas, professor doutor da Unicamp do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Faculdade de Educação, pesquisador de projetos de pesquisa em conjunto da Cardiff University e Unicamp, membro do Academy Advisory Group of the Global Center for the Legal Innovation on Food Environment, do O'Neill Institute for National and Global Health Law, da Georgetown University.
E é com essa apresentação que eu passo a palavra, então, ao senhor doutor, ministro Francisco Rezec. Muito obrigado. Ministro, por gentileza, está mudo. Precisa abrir o microfone. Era uma palavra de saudação à doutora Luciana Corsi, a quem revejo com imensa satisfação, ao meu bom amigo professor Vedovato, e ao presidente do diretório acadêmico, Fabrício, agradecendo a todos pela acolhida que me dão nessa última sessão, creio, da Semana da Constituição, promovida pela OAB de São Paulo, em cooperação com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O tema é esse: direitos humanos, 2 pontos. Os sentidos da universalidade e as distorções do discurso. Começando, então, por explorar aí os sentidos da universalidade. A que exatamente nos referimos quando falamos em universalidade dos direitos humanos? É preciso lembrar, primeiro, que há uma preliminar conceitual da maior importância, quase que eu diria da maior dramaticidade. Talvez os ativistas não dotados de uma formação jurídica tenham maior facilidade em entender aquilo com que estão trabalhando, aquilo sobre que estão falando. Mas nós, trabalhadores do direito, operadores da ciência do direito, temos, sim, alguma dificuldade em saber exatamente de que estamos falando quando utilizamos a expressão direitos humanos. Isso é porque nos assombra aquele fantasma da palavra sapientíssima de Norberto Bobbio, quando disse uma vez que a expressão mesma direitos humanos é um pleonasmo, é uma tautologia. Não existem direitos que não sejam humanos. Toda a ciência do direito, afinal de contas, é o produto de consciências humanas. O direito não chove do céu, o direito não brota da terra. Ele é o produto da criação de consciências humanas e ele visa, em última análise, a realizar a felicidade geral de seres humanos individualmente considerados ou vivendo em sociedade. De modo que o próprio conceito de direitos humanos oferece essa ambiguidade. Não existem direitos que não o sejam, que não estejam marcados pela presença do ser humano na sua criação e no seu objetivo. Mas passando por cima desse problema de alta especulação teórica, e tentando ver aquilo com que os analistas mais conscientes hoje em dia, aquilo a que eles se referem quando falam na universalidade dos direitos humanos. Isso significa, numa fórmula bastante simples, universalidade dos direitos humanos significa que nenhum Estado soberano, nenhum governo, nenhuma autoridade nacional pode invocar a sua soberania nacional para, com ela, servindo como escudo, violar de algum modo os direitos da pessoa humana, tais como descritos onde? Fundamentalmente na Declaração Universal de 1948. A Declaração Universal com que a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida naquele ano excepcionalmente em Paris, não em Nova York, o que é bastante sugestivo até, a Assembleia Geral adotou por aclamação, com algumas abstenções, adotou a Declaração Universal.
E o que nos impressionou na época, enfim, o que impressionou aqueles que observaram a aclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, foi o fato de que as abstenções vinham de países com muita sugestividade na sua abstenção, na sua recusa de aclamar o documento, embora tão brilhante, embora tão imaculado em todas as suas linhas. Foram esses países abstinentes: a África do Sul, que então convivia com o regime do apartheid, na sua fase mais triste, na sua fase mais tenebrosa; a Arábia Saudita, por conta da consideração de que a igualdade de gênero prescrita pela Declaração Universal era incompatível com certos valores da cultura islâmica saudita, não necessariamente com todas as culturas islâmicas; e a União Soviética e alguns dos seus países satélites na época, por conta de não aceitarem a ideia de que o ser humano tivesse o direito de propriedade. Vejam bem, a hostilidade soviética à declaração partiu de uma hipérbole, de um exagero na interpretação da norma, porque não se fala ali releiam a declaração, é um documento belíssimo e curto na sua extensão, e que deve ser conhecido de cor por todas as pessoas interessadas na ciência do direito e nos direitos humanos em geral. O que se diz ali, num determinado ponto, é que todo ser humano tem o direito de possuir bens isoladamente ou de possuir bens em comum com outras pessoas, bens societários, enfim. Não se fala exatamente em propriedade, fala-se na posse de bens, o que até mesmo os ascetas mais implacáveis não recusam como ideia. Mas isso serviu de pretexto a que a União Soviética e mais alguns países se abstivessem na aclamação da Declaração Universal em 1948. O que ela significa, afinal? Uma série de direitos, enfim, chamados de primeira e segunda gerações. A declaração fala, numa primeira parte, nos direitos civis e políticos, e numa segunda parte, nos direitos sociais e econômicos e culturais. Fala-se ali, então, no direito à vida, no direito à liberdade, o direito de não sofrer prisão arbitrária, tortura ou qualquer tratamento desumano, degradante, no direito de participar da vida política dos seus respectivos países, votando e habilitando-se a ser votado. Enfim, fala-se ali no direito que cada um tem à nacionalidade e de não ser privado arbitrariamente da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Fala-se ali na igualdade absoluta entre os gêneros, sem nenhuma discriminação relativa ao sexo, relativa à raça, à convicção confessional, à convicção religiosa. Chega-se ao fim, fala-se no direito ao trabalho digno, o direito ao processo, ao devido processo legal. E, lá por último, chega-se àquilo que parece mais sofisticado no documento, ou seja, o direito de, enfim, participar dos progressos, beneficiar-se dos progressos da cultura, da civilização, e no direito de fruir das artes. A última palavra substantiva da Declaração de 1948 é aquela que se refere ao direito de fruir das artes. Muito bem. Não há hoje dúvida alguma quanto à universalidade desses direitos assim alistados, assim arrolados na Declaração de 1948. Acontece que diversos documentos nacionais
internacionais alguns, mas, sobretudo, e no que mais diretamente nos interessa, algumas cartas constitucionais, como a nossa de 1988, que, nesse particular, inovou alguma coisa, mas foi essencialmente fiel às declarações de direitos já existentes em outras constituições do Brasil, desde aquela da Primeira República, se não daquela do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, que fala, logo no seu segundo artigo, do direito à nacionalidade e da disciplina da nacionalidade. Bom, as expressivas inovações que a Carta Brasileira, no seu estado atual, faz em relação ao básico que está na Declaração Universal de 1948, tem a ver, por exemplo, com a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória, num país onde a prodigalidade dos recursos possíveis no processo penal é algo que impressiona o restante do mundo. Ou seja, é como se o legislador processual penal tivesse decretado que o processo penal neste país não deve acabar nunca. E se por acaso um ou outro acabar, ele deve ser de pronto atacável por uma rescisória, por alguma outra coisa que desfaça a decisão condenatória. Outra regra desse gênero é que tem a ver com a maioridade penal aos 18 anos. Num país onde aos 16 já é possível votar, já é possível participar da vida política do país, comparecendo às urnas, num país, enfim, onde a juventude revela a sua vontade de participar do processo político com maior precocidade, impressiona a muitos lá fora o fato de conservarmos a maioridade penal na faixa dos 18 anos, e esse tema é um dos mais polêmicos nos últimos 50 anos, pelo menos. A presença do menor próximo de alcançar a idade de 18 anos na criminalidade organizada e por obra de criminosos mais velhos, para que aquele menor, ocupando-se da parte mais sórdida da prática do crime, fique, afinal, impune, porque sofrerá apenas as consequências reeducativas, supostamente reeducativas, resultantes da sua menoridade penal. Como é que nós poderíamos, vejam bem, o problema surge neste momento. Nós podemos, sim, falar na universalidade de todos aqueles direitos humanos que estão consagrados na Declaração Universal de 1948 e em outros tratados internacionais. Mas não dá para falar em universalidade de alguns direitos humanos que a Constituição do Brasil prescreve, mas que não são absolutamente dotados de universalidade. Por exemplo, quanto à possibilidade da execução da sentença penal condenatória, tudo que os tratados internacionais de direitos humanos exigem é um duplo grau de jurisdição. É uma revisão por um colegiado de segunda instância de uma decisão condenatória do juiz de primeiro grau. Não mais do que isso. Nada na Declaração de 48 ou em qualquer tratado internacional congênere, nada exige mais do que 2 graus de jurisdição penal, um deles colegiado, para que cesse a presunção de inocência e para que a sentença penal possa ser executada. A questão da maioridade aos 18 anos, nós somos um dos poucos países que consagram esse limite tão elevado de impunidade, no dizer dos jornalistas em geral e de outros observadores. Em inúmeros países, incluída aí a nossa vizinha Argentina, incluído aí
incluída a Federação Norte-Americana, na maioria dos seus estados, a maioridade ocorre por volta dos 16 anos, às vezes aos 14 anos. E há países como a Grã-Bretanha, a Inglaterra, cuja cultura jurídica, cuja contribuição à civilização ninguém nega, onde uma criança de 9 anos pode sofrer uma condenação penal se o juiz se convence de que ela tinha discernimento bastante para compreender o caráter criminoso daquilo que estava fazendo. Diante dessa visão do restante do mundo, é mais do que compreensível que inúmeros brasileiros se sintam, de algum modo, ofendidos pela subsistência entre nós desse direito que tantos entendem ser um direito humano expresso na Constituição e, portanto, protegido contra toda mudança pela mecânica do artigo 60, das chamadas cláusulas pétreas, né? Enfim, mas é para lhes dizer, ao fim e ao cabo, que são muitos os direitos que o nosso sistema constitucional consagra e que, ao ver de boa parte da doutrina, são direitos indescartáveis, porque engessados em 1988 pela teoria das cláusulas pétreas, expressa no artigo 60, e no parágrafo do artigo 60, que fala da imutabilidade da Constituição no que concerne a direitos e garantias. Enfim, não confundam isso, não confundam certos direitos um pouco borbulhantes demais, um pouco exagerados, que o nosso sistema constitucional assegura, mas que não encontram correspondência no universo, assim visto o restante do mundo. Agora, vejam bem, mesmo no domínio dos direitos humanos consagrados universalmente, existem alguns problemas aparentemente insolúveis. Aparentemente insolúveis. São aquelas situações em que não se sabe dizer com muita segurança se há um direito humano sendo ultrajado em determinada situação ou não, ou se aquilo é perfeitamente normal e aceitável. Eu lhes dou um exemplo relativamente recente. Há alguns anos atrás, a sociedade francesa foi agitada por uma polêmica séria em torno da questão de saber se as meninas, as jovens colegiais na escola pública, que fossem de famílias muçulmanas, tinham o direito de usar o chador na cabeça, para honrar com isso a tradição familiar muçulmana. Não estou me referindo à burca, não estou me referindo àquelas coisas abomináveis que escondem o rosto das pessoas. Aliás, nas nações civilizadas, a ocultação da face é incompatível com o sistema democrático, com a lisura do comportamento humano. Não há mascarados numa democracia aberta. Portanto, não é disso que se trata. O que as meninas muçulmanas estavam fazendo era frequentar as escolas, incluindo aí as escolas públicas, oferecidas pelo Estado francês, usando aquele véu na cabeça, aquela coisa que cobre parte do cabelo, nem todo ele, às vezes, porque isso é da tradição. Aí, intelectuais, artistas, personalidades, celebridades foram às ruas para dizer que aquilo ali era incompatível com a liberdade das meninas, que elas estavam sendo obrigadas pelas famílias, pelos pais, a usar aquela coisa na cabeça, mas que isso não era do interesse delas, isso era contrário à modernidade, à ordem natural das coisas, etc. E as meninas, então, se rebelaram e foram elas às ruas para dizer que não estavam sendo obrigadas a coisa nenhuma, que era a sua confissão religiosa, era esse
era essa a sua opção e era esse o seu desejo, o de continuar utilizando aquela indumentária. E que os intelectuais, os ativistas, as ONGs, não tinham o direito de pretender interferir no uso por elas, meninas muçulmanas, daquilo que queriam espontaneamente usar como roupa. Um problema semelhante e bem mais sério, diga-se de passagem, do que esse do Chador na França, é o nosso problema da aculturação ou não das comunidades indígenas. Nós sabemos que há, no interior profundo da selva brasileira, pelo menos 50, talvez 60 comunidades indígenas que nunca tiveram contato nenhum com o mundo exterior, que não sabem da existência de outra coisa que não seja o seu pequeno mundo tribal perdido e encapsulado na selva. Essas comunidades devem ser procuradas, enfim, as autoridades sabem onde elas estão. Mas a pergunta é essa: devem ser procuradas pela autoridade pública? O poder público deve permitir, por exemplo, que missionários desta ou daquela confissão religiosa penetrem o mundo encapsulado dessas comunidades incomunicáveis até hoje, em benefício, diriam, delas próprias? O que é o benefício dessas comunidades? Mesmo quanto aos indígenas não até hoje encapsulados no neolítico que os marca como estágio de civilização, mesmo os indígenas que têm, que já tiveram, que convivem com a sociedade não indígena, eles devem ser, de algum modo, incorporados a ela. Pessoas ilustres e luminosas, como o saudoso professor Hélio Jaguaribe, achavam que sim, achavam que essa preservação do encapsulamento indígena, das sociedades indígenas fora do restante da sociedade brasileira, isso não tinha futuro. E quanto mais cedo fossem incorporados às escolas comuns, às universidades, ao trabalho em condições de igualdade, seria melhor. Eles próprios, em geral, os indígenas resistem a isso e acreditam. E aí alguns acham que é por razões fundiárias, é por razões tendo a ver com a terra, com a posse da terra. Outros acham que não, que é um sentimento espontâneo de preservação da pureza de suas culturas, por primitivas que sejam. Então, essa questão da incorporação ou não, da incorporação total ou apenas parcial das comunidades indígenas à sociedade comum, à sociedade ordinária brasileira. Isso aí é um problema que não teve até hoje solução. E tudo que os mais sensatos hoje dizem é: enquanto não temos certeza sobre aquilo que é melhor para eles, é melhor preservá-los. É melhor deixá-los onde estão, como estão, sem nenhum esforço integrativo. Depois, quando tivermos certeza de alguma coisa, podemos fazer algo diferente. Então, vejam bem, a questão dos direitos humanos e da sua universalidade é uma coisa bem menos simples do que supõem as cabeças mais simples. Isso tem a ver também com um outro fator, com um outro elemento, com um outro fenômeno, que é o fenômeno político. Muitas vezes, a tese da universalidade dos direitos humanos foi usada para dizer que o Ocidente, digamos assim, deveria impor a universalidade do seu conceito de democracia. Aliás, vários governos norte-americanos, sobretudo o governo desastroso de George W. Bush, governos americanos que tentaram isso. Vamos levar a democracia ao Iraque, vamos levar a democracia a tal ou qual lugar. Mas espera aí,
o que é exatamente a democracia? O que é que certas nações ocidentais entendem por democracia e querem, de algum modo, impor a outras culturas, porventura diferentes, em nome da suposta abrangência desse padrão político à luz da ideia da universalidade dos direitos humanos. Vejam aqui situações comparativas enormemente sugestivas nós podemos chegar. Ao ver do Ocidente, ao ver do Departamento de Estado norte-americano, a China é uma ditadura. É uma não-democracia, em todo caso. Muito bem, a suposta não-democracia chinesa leva ao poder um homem como Xi Jinping, provavelmente o mais sensato, o mais equilibrado dos grandes estadistas da atualidade. E a suposta grande democracia norte-americana leva, pelo voto popular, ao poder uma aberração como Donald Trump, a não falar de outras aberrações no mesmo continente. Enfim, até o conceito de democracia é diferente de uma parte a outra do mundo e não é justo e não é válido que se queira imaginar, que se queira propor a ideia de que determinado padrão de exercício da democracia, porventura praticado naqueles países que se auto-intitulam as grandes democracias da atualidade, não é válido imaginar que isso seja oponível, às vezes oponível pela força, a outras nações que pensam e fazem diferente. Quanto àquilo que constitui a segunda parte da palestra, as distorções do discurso, vistas as razões de se ter podido costurar um conceito de universalidade dos direitos humanos. Quais são, ou pelo menos quais são as mais importantes das distorções do discurso? Vejam bem, Norberto Bobbio dizia e repetia, a expressão mesma direitos humanos é uma tautologia, é um pleonasmo. Quando se apura, quando se vai à prática dos tribunais para apurar o que enfrentaram de mais difícil, de mais áspero nesse domínio, descobriremos que o que os tribunais enfrentaram como maior problema foi o conflito entre direitos humanos e direitos humanos. Assim aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, quando cogitou de examinar problemas como o das pesquisas com células-tronco embrionárias, o do aborto, o da identidade pelo DNA. Em todas essas ocasiões, dois diferentes setores da sociedade brasileira se confrontavam, ameaçavam partir para a violência, cada um deles levantando uma diferente bandeira de direitos humanos. O caso das células-tronco foi típico. Alguns defendiam o direito humano à vida desde a concepção, outros achavam que o embrião não é algo assim tão vital, não tão importante, não é ainda um ser humano, e que a pesquisa com as células-tronco embrionárias ajudaria, ela sim, a uma infinidade de seres humanos a recuperarem a sua saúde. O caso do aborto tem igual conotação. O caso da identidade foi um dos últimos que examinei na minha segunda passagem pelo Supremo Tribunal Federal, como relator do processo, e fiquei vencido. No caso do DNA, duas meninas, duas crianças, representadas pela mãe, deram entrada na capital do Rio Grande do Sul com um processo contra um cidadão conhecido e prestigioso no meio jornalístico local. Ficou visto desde a petição inicial que
As meninas, representadas pela mãe, queriam uma definição da identidade delas. Não por presunção, mas pela apuração da verdade material. Ou seja, esse processo pode ter consequências sobre a sucessão, pode ter consequências sobre pensões ou lá o que seja, mas o propósito fundamental é ver afirmada a identidade das meninas. Elas são ou não são filhas de fulano de tal. Existe uma técnica primorosa para isso, para se apurar a verdade material, que é o exame do ácido desoxirribonucleico, DNA. Então, a juíza de primeiro grau determina que seja feito o exame do DNA no indigitado pai. Ele diz, não, não faço. Ela diz, faça, e se necessário, seja ele conduzido pela força para submeter-se ao exame esse que, desde as palavras da juíza de primeiro grau, não tem nada de invasivo. Faça o exame de DNA com um fio de cabelo, com uma gota de saliva, com uma gota de sangue que se tira com uma picada menos agressiva do que a de uma vacina que se aplica a um recém-nascido. Então, essa ideia de o cidadão dizer a minha integridade física é um bem precioso do qual não abro mão, não faço esse exame porque não quero fazê-lo. Que a juíza, se quiser, presuma a paternidade, mas eu não faço o exame. Eu não quero ver a verdade material apurada. Sei lá quais eram as razões do cavalheiro, mas a posição dele foi essa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por decisão majoritária, confirmou a decisão da juíza de primeiro grau. Ele é, sim, obrigado a fazer esse exame. Em recurso de habeas corpus, fui relator no Supremo, o meu voto confirmava as decisões locais da juíza de primeiro grau e do Tribunal de Justiça, no sentido da obrigatoriedade da submissão ao exame do DNA, e eu fiquei vencido na companhia dos ministros Veloso, Pertence e Galvão. A maioria, sob a condução do ministro Marco Aurélio, que é ele mesmo entusiasta dos direitos humanos, sobretudo o maior entusiasta do direito à liberdade, a maioria, entretanto, entendeu que o direito que aquelas crianças tinham de ver afirmada a sua identidade pela verdade material e não por presunção era menos importante do que o direito à intangibilidade física do indigitado pai. A decisão me pareceu surreal, mas ela foi tomada por maioria. E nós nos acostumamos, em colegiados, a concluir que a maioria tem sempre razão, deve ter sempre razão. Mas esse caso do DNA ilustra bem o fenômeno da dificuldade de se estabelecer um padrão a ser observado no conflito entre direitos humanos e direitos humanos. Quais são aqueles que devem prevalecer? E vejam bem, para nosso pesar, não dá para dizer que sejam maioria, mas muitos ativistas de direitos humanos, quando se apura a natureza da sua militância, o que se descobre é que eles vão às últimas consequências na defesa daqueles direitos humanos que habilidosamente escolheram para proteger, por conta da sua ideologia, por conta da sua posição política, por conta dos seus interesses políticos, quem sabe, e em nome de cuja defesa ultrajam, pisoteiam outros direitos não menos humanos, mas que se encontram do outro lado do fenômeno. Não se pode. Essa é a tese. Essa é a ideia mais sensata, mais fortemente marcada pela boa-fé. Não se pode solapar direitos humanos em nome da defesa de direitos humanos. Não se pode, por exemplo, como faz frequentemente a Corte de São José da Costa Rica, violar direitos humanos da atualidade. O direito, por exemplo, ao juiz natural,
o direito à prescrição pelo decurso do tempo, o direito à anterioridade da lei penal. Não se pode violar uma série de direitos humanos garantidos pelo direito penal das nações civilizadas há muitos e muitos anos, em nome de defender, ou mais exatamente, em nome de punir violações de direitos humanos ocorridas no passado, às vezes num passado remoto. Não se pode supervalorizar o interesse geral com o sacrifício do interesse particular. Por exemplo, o direito coletivo que nós todos temos a um Estado íntegro, a um Estado não corrupto, esse direito deve ser preservado, sim, mas não com o sacrifício dos direitos individuais do réu acusado de corrupção. Que ele possa exercer o seu direito de defesa, que ele possa ser submetido ao juiz natural, que ele se beneficie das regras curiais do direito penal. Que o nosso direito coletivo, a integridade, a não corrupção do Estado, que isso não se proteja à custa do sacrifício dos direitos individuais do réu. O contrário também não deveria acontecer. Não se pode garantir o direito de defesa de determinados réus com o sacrifício total do direito coletivo, não só aí a integridade do Estado, mas a segurança pública. O juiz consciencioso nunca esquece, à hora de proferir a sentença penal, de que a segurança pública estará seriamente ameaçada se ele, exorbitando nos direitos da defesa, na valorização dos direitos e argumentos da defesa, expuser a segurança pública a risco, absolvendo um réu cuja periculosidade é de uma transparência absoluta. Essa questão da desconsideração do interesse coletivo para fazer valer um direito humano individual se revela magistralmente naquele fenômeno que foi chamado no Brasil dos últimos anos de judicialização da saúde. Imaginem a seguinte situação. Fulano de tal, brasileiro, padece de uma doença rara, para a qual existe tratamento no Brasil. Mas o tratamento disponível no Brasil e patrocinado pela Previdência Social é ainda precário. Sabendo-se que em Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América, existe um tratamento mais primoroso, de eficácia mais provável, mas que custa $1,5 milhão. Aí este brasileiro, munido de um advogado habilidoso, vai a um juiz e encontra um juiz cheio de amor para dar e sem nenhuma noção de mundo, que diz lá, a Constituição garante o direito à saúde. Então, este cavalheiro peticionário tem direito à saúde. A saúde dele só pode ser adequadamente tratada em Cleveland. Custa $1,5 milhão, paciência, que o Estado pague. E que pague logo, senão prenda-se lá o diretor da Previdência, o presidente do Instituto, o ministro da Saúde, prenda-se. O prenda-se foi ouvido muitas vezes no Foro Brasileiro dos últimos anos. Muito bem, e aí esse $1,5 milhão é canalizado para o tratamento deste cidadão, que, sem dúvida alguma, merece um bom tratamento. Mas por conta da falta desse $1,5 milhão, centenas de outros brasileiros, não menos merecedores da assistência do Estado no que concerne à saúde, estarão caindo das macas, dos corredores dos hospitais, em meio a gases e algodões e soros e sangue, é tudo aquilo que a telinha nos mostra a cada manhã.
Não se pode, então, perder o senso da medida, perder o senso das proporções e deixar que aconteça uma coisa dessas. Para garantir o primado dos direitos humanos de uma pessoa, solapa-se o direito humano de uma inteira coletividade. Isso tem a ver também com, vejam, tem a ver também com um hábito que se formou nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, o de exigir muito da periferia e exigir pouco do núcleo de poder na cena internacional. Alguns anos atrás, mais exatamente 15, 16 anos atrás, reuniu-se, perdão, reuniu-se em Salvador, da Bahia, a União Internacional dos Advogados, que atende pelo nome francês, Union Internationale des Avocats, então sob a presidência do nosso compatriota Paulo Lins e Silva. Foi um belíssimo congresso de sabedoria, de cultura, e um dos colóquios, uma das apresentações tinha a ver com direitos humanos. Um dos intervenientes era exatamente um representante da American Bar Association. A American Bar Association, a Ordem dos Advogados lá deles, é a instituição de classe mais rica e poderosa do planeta. Mas ela não tem absolutamente um histórico como o da nossa OAB. É um sindicato. Vela pelos interesses da categoria e com muita qualidade, mas nunca se preocupou com a política de Estado. Talvez nunca se sentisse chamada, a American Bar Association, a participar de algum modo do processo político, a condenar algum regime autoritário que lá nunca existiu, a fazer outras coisas em nome, quem sabe, de uma mais saudável política externa norte-americana, porque na política externa sempre aquele país foi altamente criticável. Muito bem. Estava prevista, então, a fala, entre outros oradores, de um representante dos Estados Unidos da América, mais exatamente da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos da América. Naqueles dias, naqueles meses, naqueles anos do começo do século, estavam operando a pleno vapor as prisões norte-americanas de Abu Ghraib, no Iraque, e de Guantánamo, o enclave americano na ilha de Cuba. Essas prisões, a história o registra. Essas prisões foram cenários de coisas que nem os porões mais profundos da mais sórdida das ditaduras conheceram jamais. Até porque o que de pior acontece nos porões das ditaduras nem sempre chega ao conhecimento do ditador e da sua claque imediata. Às vezes, os esbirros se empoderam de tal maneira que, enfim, assumem o controle da situação e fazem ali o seu pacote de maldades sem nenhum controle. Não! Guantánamo e Abu Ghraib eram lugares de práticas odiosas sob a autoridade do governo norte-americano, sob a bandeira norte-americana. Foi sob a bandeira daquela república que se edificaram essas duas zonas de não direito. Porque se é verdade que George W. Bush tinha dito nos dias seguintes aos atentados de 11 de setembro de 2001, se é verdade que ele tinha dito isto é uma guerra ao terror, ele usou essa expressão aconselhado por alguns dos seus assessores que lhe diziam, olha, nós vamos ter que usar aí o direito da guerra. Não é um direito, não é o Equal Justice Under Law, que está no frontispício da Corte Suprema, não. Isso é uma guerra. Então vai ele lá e diz, isto é uma guerra.
E a verdade é que, ao fim e ao cabo, nem o direito da paz, nem o direito da guerra foram absolutamente utilizados. 2 zonas de não direito foram criadas em Guantánamo e em Abu Ghraib. Então, queríamos saber, naquele evento de Salvador da Bahia, o que é que o norte-americano, o que é que o jurista norte-americano vai nos dizer sobre esse fenômeno. E aí quando chega a sua vez, vai o ilustre advogado americano à tribuna e fala da preocupação tradicional dos Estados Unidos da América com os direitos humanos. E fala que na Nigéria, uma moça foi apedrejada por adultério, o que era um absurdo. E na República Democrática do Congo, um homem foi processado sem que se lhe desse o direito de defesa, de ampla defesa, o que era um absurdo. E que na Indonésia alguns estudantes foram matraqueados pela polícia durante uma passeata, o que era um absurdo. E aí ficávamos todos ali perplexos, incrédulos. O rapaz não tem nada a dizer sobre Guantánamo, nada a dizer sobre Abu Ghraib. É claro que a moça nigeriana não podia ter sido maltratada pelo suposto crime de adultério. É claro que o rapaz do Congo tinha direito ao devido processo legal. E é claro que seria melhor que a polícia da Indonésia não batesse em estudantes durante uma passeata. Eu cansei de apanhar em passeatas na minha juventude estudantil em Belo Horizonte, mas, enfim, vá lá que, num estado ideal, essas coisas não deveriam ter acontecido. Mas isso era nada. Isso era uma irrisão diante do que estava acontecendo naquelas 2 zonas de não direito. Esse talvez seja o mais grave dos crimes contra os direitos humanos de alguns governos ocidentais. Imputar à periferia, aos desvalidos, aos caídos em desgraça, imputar a eles, enfim, obrigações para com os direitos humanos que os governos das grandes potências se julgam absolutamente dispensados de honrar. Não é assim que se trabalha. Não é assim que vamos, de algum modo, valorizar qualquer política de prestígio dos direitos humanos. O que não deve ser esquecido, e termino por aqui, o que não deve ser esquecido nunca é que o direito é, sim, uma ciência. Tenho me cansado de repetir isso. O direito não é poesia, não é declamação, não é fantasia romântica. O direito é ciência. E toda ciência tem que ser trabalhada com rigor científico. Mas o direito não pode jamais romper o seu compromisso com a inteligência, a verdade, a ética e a boa-fé. Não há salvação fora desse quadrinômio. O direito é absolutamente incompatível com a pilantragem, com a burrice, com a mentira e com a má-fé. Se nos convencermos disso e administrarmos corretamente esse balanceamento tão difícil com que vamos nos defrontar muitas vezes entre 2 diferentes vertentes dos direitos humanos, teremos dado nossa satisfação àquilo que foram as últimas palavras do nosso juramento na formatura. Não faltar nunca à causa da humanidade. Termino por aqui, professora Luciana. Professor, é uma pena que estejamos distantes virtualmente, porque esse seria um momento em que todo o auditório estaria de pé para ovacioná-lo pelas belíssimas palavras proferidas na sua palestra, na sua aula magna. Professor, olha, o senhor nos tocou profundamente. Eu fico até... Me perdoe.
Professor Vedovato, a palavra é sua. Desculpe, ministro. Ui. Professora Luciana, uma honra estar aqui na nossa casa, na Casa da Advocacia, na Casa da Liberdade, um espaço tão importante para as lutas pelos direitos e pelas nossas liberdades. Uma honra imensa estar aqui a convite dos centros acadêmicos, a convite da OAB, e para mim, em particular, uma honra gigantesca poder falar depois do professor Rezec, que é uma referência para mim, os votos dele no Supremo Tribunal Federal, os votos na Corte da Haia, são sempre lembrados, são referências para todos nós, a sua obra acadêmica, o livro que até hoje é o principal livro de direito internacional que nós temos no país. Meu orientador de doutorado, professor André de Carvalho Ramos, sempre me indicava os caminhos do professor Rezec para fazer as pesquisas. Todos os professores e professoras de direito internacional com quem tive contato indicavam e faziam toda demonstravam o interesse e a necessidade de se estudar o que dizia, o que escrevia, o que escreve, o que diz, o que decide o professor Rezec. O professor Wagner Menezes, professora Deise Ventura, professora Renata Gaspar, professor André de Carvalho Ramos, professor Paulo Borba Casella, tantas professoras e tantos professores que têm como referência o professor Rezec. Para mim é uma honra estar aqui. E é uma honra estar aqui num evento da academia, dos alunos e das alunas, um evento da OAB, para falar da nossa Constituição que completa 33 anos, e para falar de um tema tão importante que é a universalidade de direitos humanos e como essa universalidade tem nos acompanhado e tem nos construído, como bem colocou aqui o professor Rezec. Eu faria um caminhar histórico apenas para algumas reflexões, para que a gente possa depois ter a oportunidade de diálogo com a plateia, que tentará fazer a conexão entre acontecidos lá do final do século XIX, em especial naquele momento do surgimento da sociedade de massa. Vamos pegar como exemplo uma decisão francesa de 1895, que foi a decisão do caso Dreyfus, e fazer um comparativo com as consequências da invasão americana no Iraque, no Afeganistão, e agora a recente saída deles de lá, e tentando fazer aí algumas conexões com a nossa Constituição. E para isso, para esse pano de fundo, eu gostaria já de cara de citar um livro que traz para a gente os elementos que o professor Rezec colocou aqui, o livro de um defensor público do Oregon, que trabalhava na defesa das causas de acusados em Guantánamo, especialmente um acusado que foi preso no Egito. E, na verdade, ele era preso, não era acusado, não havia nem acusação formal contra ele, o que é um absurdo. E ele escreveu um livro que se chama Kafka Comes to America. E esse livro, esse autor é o Stephen Wachs. E ele mostra como que esse absurdo da violação a direitos humanos, em especial na prisão de Guantánamo, se arrastou sob os olhos dos americanos e das americanas, sob os olhos do governo americano, sem nada ser feito. E a gente vai tentar fazer algumas comparações, sempre lembrando que no meio tem um marco central para a nossa construção como humanidade, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração de Paris, a declaração que tenta nos dizer constantemente que nós não somos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós queremos negar
né, que poderemos fazer aquilo novamente, né? Tem um livro que me choca muito e que me abala, é uma ficção chamado As Benevolentes, né? Acho que esse aqui, do Jonathan Littell. É um escritor francês que escreve em inglês, mas ele escreve a história de um personagem fictício, o Maximilian Aue, que seria um ex-oficial da SS nazista, que conseguiu escapar dos tribunais e vive pacificamente na década de 60, lá em Paris, na verdade não em Paris, nos arredores de Paris, comandando a sua tecelagem. E ele resolve escrever as suas memórias para contar para a gente. E lá numa determinada passagem, ele diz assim, tenho exatamente a passagem aqui, desculpem, saiu da tela aqui, mas eu queria ler exatamente a passagem para vocês, para que a gente pudesse identificar a importância da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nessa passagem, ele diz assim, ó, diz assim: sou culpado, vocês não, combinado. Mas, ainda assim, vocês deveriam admitir que o que eu fiz, vocês também teriam feito. Talvez com menos zelo, mas talvez também menos desespero. Em todo caso, de uma forma ou de outra. O que ele está tentando com isso é fazer o leitor seu cúmplice. Alguém que disse, não, realmente eu faria isso. A Declaração Universal de Direitos Humanos quer dizer para a gente que a gente não faria isso. Quer que a gente prove todos os dias que a gente não agiria como o Maximilian Aue fez durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o nome, As Benevolentes, vocês já devem ter percebido, todas e todos, faz aquela referência às eríneas, às fúrias da mitologia grega, que vão perseguir aqueles que cometem crime de sangue. E elas são chamadas de as benevolentes para que não sejam despertadas, né? Mas nós aqui percebemos que talvez o Aue estivesse certo quando a gente identifica o que aconteceu em Abu Ghraib, o que aconteceu em Guantánamo, e algumas das decisões que foram tomadas durante todo esse período de invasão, sem considerar o direito. E por uma desculpa, o combate ao terrorismo. Ora, você deve combater o terrorismo, você deve combater. Ninguém quer que aconteça o que aconteceu em 11 de setembro. Pessoas morrendo, pessoas se jogando do World Trade Center, né? Eu tive a oportunidade de estar no World Trade Center um ano antes, em setembro de 2000. E ao ver aquelas imagens em 2001 de pessoas se jogando, foi um choque, né, inimaginável. Eu não consigo descrever a tristeza que a gente enfrenta, que a gente vê quando percebe aquela situação. Então, ninguém quer que isso aconteça. Mas as ações, elas são feitas dentro do direito. Nós escolhemos um caminho para negar que o Aue esteja certo. Nós escolhemos o caminho do direito. Escolher o caminho do direito é exatamente reconhecer que eu não vou defender pontos de vista fora do direito só porque eu quero que aquele lado vença. Não, o embate jurídico, ele é necessário, mas ele é dentro dos limites das nossas normas jurídicas. E é isso que a gente deve construir a partir daí. Essa desculpa que foi usada em 2001, vamos afastar o direito, invadir o Afeganistão, depois invadir o Iraque, essas desculpas que lá foram usadas não são novidade no direito. Usar desculpas para afastar o direito não é uma novidade. Lá em 1895, quando
tribunal francês condena Dreyfus por ter encaminhado segredos da França para a Alemanha, através de um bordereau que teria uma letra parecida com a dele, também usou uma desculpa. Por quê? A pessoa que foi a fazer a perícia da letra disse: essa letra não é do Dreyfus. Porém, ele é judeu. E judeu é inteligente o suficiente para falsificar a própria letra. Então, eu imagino que seja ele mesmo que tenha falsificado a letra dele para não parecer ele. Então, a gente vai condená-lo e, de acordo com um dossiê secreto, esse sujeito foi condenado. O caso Dreyfus marca o surgimento de dois caminhos diferentes. É lógico, ali naquele momento histórico, a gente tem a visualização de um novo judiciário como necessário, né? O judiciário anterior à Revolução Francesa é um judiciário que julgava de acordo com a classe social da pessoa e de acordo com a situação daquele indivíduo, não de acordo com o caso concreto. A Revolução Francesa nos traz os direitos e nos exige uma alteração do judiciário. Esse judiciário, naquele momento, se mostrou, na França, não adaptado à Revolução, não adaptado aos direitos fundamentais. E ele acabou condenando o Dreyfus, que foi mandado para a Ilha do Diabo, cumpriu pena, ele não foi, não teve a sua decisão de condenação cancelada, nunca foi absolvido, ele foi perdoado num determinado momento, apesar de alguém dizer: não, eu que escrevi essa carta, não foi ele, eu que escrevi esse bordereau. Mesmo assim, a condenação contra ele foi mantida, e o cenário foi trágico, né? Porque ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial defendendo a França. Quem o acusou e usou todos os argumentos de ódio para acusá-lo durante o processo não se ofereceu para combater na Primeira Guerra Mundial defendendo o país, né? Normalmente é assim, né? Quem usa os argumentos de patriota acaba tendo dificuldade de colocar isso em prática em alguns momentos. Mas o caso Dreyfus fez surgir dois movimentos diferentes e antagônicos. O movimento de proteção dos direitos do homem, naquela época chamado de direitos do homem, né? E o outro movimento antissemita. O movimento antissemita vai ser o principal motor das ações na Segunda Guerra Mundial. Usando uma desculpa para afastar o direito, a gente viu a consequência na Segunda Guerra Mundial. Esse outro movimento vai fazer nascer a Declaração Universal de Direitos Humanos depois da Segunda Guerra. Esse outro movimento foi derrotado por muito tempo, né? Separei também uma frase aqui do Altiero Spinelli, um defensor da democracia, vamos colocar dessa maneira, um político italiano, que diz assim, aqui tudo tirado de um livro do Rui Tavares, sobre democracia. A grandeza de uma ideia não se mede pelo seu sucesso. A grandeza de uma ideia se mede pela sua capacidade de nascer de novo depois de cada derrota. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos nasceu de um enorme conjunto de derrotas. Um longo caminho de derrotas para uma vitória em 1948. Então, proteger e garantir que essa Declaração Universal de Direitos Humanos não seja banalizada é muito importante. Então, quando a gente vai citar a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem que citar dentro dos espaços jurídicos e encontrando caminhos para identificar que ela é aplicável àquele caso. Não simplesmente citar a Declaração Universal de Direitos Humanos como se fosse um mantra. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos está
e deve ser inserida dentro de argumentos de lógica jurídica para que a gente possa avançar nessa aplicação. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos desencadeou uma série de movimentos, ou uma série de documentos, melhor dizendo, de garantia de direitos, que são frutos da diplomacia mundial, da vitória do diálogo, né? Bom, a gente muitas vezes se pergunta por que a gente escolhe o direito e não as armas, né? Bom, porque a batalha do direito nos dá uma vantagem enorme, né? Porque a gente pode, né, conversar com os seus companheiros e companheiras, colegas e amigos e amigas depois das derrotas, né? É que te dá a chance de discutir depois das derrotas. A gente vai vencer poucas vezes na vida, ou vai vencer menos do que vai perder. Então, eu preciso me preparar para a derrota. Se preparar para a derrota de uma guerra, talvez não seja tão interessante quanto se preparar para a derrota numa batalha jurídica. Então, por isso que fortalecer os espaços de discussão jurídica e de embate jurídico é muito mais importante do que sair pregando o uso da força como fez ou como fizeram os Estados Unidos em algum momento naquele pós-2001. Ninguém imagina que eles iriam ficar quietos. A gente só imagina que eles poderiam ter agido dentro do direito. Essa talvez seja a principal questão, né? Bom, o 11 de setembro, ele fez nascer uma desculpa para quem queria afastar o direito. E é lógico que o direito incomoda, especialmente o direito internacional, incomoda quem não está acostumado a respeitar o direito, né? Então, o direito internacional, em especial, ele tem sido bastante atacado nos últimos tempos. Mas, enfim, eu vejo isso como uma identificação de sucesso. A gente tem conseguido avançar nesse campo. De toda sorte, afastar o direito é o objetivo de quem quer encontrar essas desculpas. Ou encontra a desculpa para dizer, não, o direito está permitindo a chegada de migrantes, o direito está permitindo que a cultura local seja atacada, enfim. São várias desculpas que são usadas e espalhadas pelo mundo. Mas o fato central é que, sem o direito, o sentido do retrocesso é bastante claro, né? Porque, veja, lá em 2001, quando os Estados Unidos começam as ações no Afeganistão e depois no Iraque, eles se afastam cada vez mais de raciocínios jurídicos, né? Me lembro de muitos debates sobre o que seria esse sujeito que foi preso em Guantánamo, se ele seria um combatente inimigo, se ele seria um preso que deveria receber a proteção da Constituição americana, ou se ele seria um prisioneiro de guerra e ser protegido pelo direito internacional humanitário. Essa discussão apareceu em alguns momentos ali. Mas o que é mais interessante é ver que a discussão que venceu, na prática, foi aquela que afastava o direito. Tanto na questão de Guantánamo e Abu Ghraib, quanto na própria invasão do Iraque em si. A invasão do Afeganistão foi uma reação ao ataque que os Estados Unidos sofreram no 11 de setembro. Mas o fato é que, na ocupação norte-americana, a gente teve mortes de civis dentro do Afeganistão e a gente teve também o perdão por Donald Trump de quem foi condenado por essas mortes de civis lá no Afeganistão. E isso é um sinal muito complicado para quem quer avançar no campo do direito, né? A legitimidade do direito acaba se perdendo. Então, a certeza de que haveria um retrocesso era muito clara para quem quer construir saídas pelo direito. O direito te dá um caminho que pode ser mais árduo, mas é um caminho que vai te fazer avançar. Pensando na Constituição,
de 88, especificamente, nós temos ali um artigo primoroso, na minha visão, que é o artigo 3º, que coloca os objetivos que o Brasil deve alcançar na sua construção de políticas públicas. E o artigo 3º, se não me engano, o inciso 3º, fala da erradicação da pobreza. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que a gente está realizando sob financiamento do Global Challenge Research Fund do Reino Unido, junto com a Universidade de Cardiff, para tentar discutir um pouquinho essa questão do conteúdo da universalidade, se é possível identificar universalidades. Então, qual que é essa pesquisa que a gente está fazendo? É uma pesquisa que teve sua metodologia identificada ou desenvolvida pelo professor Peter Townsend, lá na década de 70, final da década de 70, em Londres, e essa metodologia foi aceita pelo IBGE aqui no Brasil. Ela é uma das várias metodologias de medida da situação da população no país, no que toca a recursos. Então, é uma metodologia aceita no país e desenvolvida por lá, e também aplicada em vários países do mundo. Então, a gente está, hoje, com essa metodologia sendo aplicada no México, na Argentina, na África do Sul, em Uganda, no Togo, em Fiji, na Austrália, e já foi aplicada em toda a União Europeia, e inclusive, né, porque agora está fora, inclusive no Reino Unido. Qual que é essa pesquisa? Ela é uma pesquisa dividida em 2 partes. A gente pretende continuar aqui no Brasil. A gente acabou de fazer a primeira fase da pesquisa, de 2 partes, aqui em São Paulo, né? A gente pretende tentar fazer isso no Brasil todo. Qual que é? Essa pesquisa chama Abordagem Consensual da Pobreza. É o seguinte: no lugar da gente determinar um valor que a pessoa ganha para dizer se ela está abaixo da linha da pobreza ou não, o que poderia ser complicado, porque você pode colocar pessoas abaixo da linha da pobreza que têm ali acesso à água, acesso à saúde, acesso a transportes, e você pode colocar pessoas acima dessa linha da pobreza que não têm isso. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo em 2 partes. A primeira parte, que a gente já fez, é grupos focais com várias pessoas de níveis e classes sociais diferentes, para tentar identificar uma lista de bens e direitos que são percebidos como necessidades no país. São necessidades percebidas. E isso a gente já fez. A gente fez grupos focais em 2018 e 2019. E lembrando que essa é a ODS 1, né, 2030. Né? O ODS 2030 é o ODS 1, a erradicação da pobreza. E a partir dessa lista, que são as necessidades percebidas, a gente vai para a segunda parte, que é entrevistar as pessoas. A gente acabou de fazer entrevista a 3.000 domicílios em São Paulo. Que é o seguinte: a gente pega um direito ali, por exemplo, acesso a transporte público, ou 3 refeições ao dia, ou 2 pares de sapato. E a gente pergunta para as pessoas: isso é um luxo? É desejável ou é necessário? Se a pessoa disser que é luxo ou desejável, tudo bem, a gente terminou ali a entrevista. Mas se ela disser é necessário, a gente faz uma segunda pergunta para ela: você tem? Se ela disser que tem, a gente parou ali. Se ela disser não tenho, a gente faz a terceira pergunta: por quê? Se ela disser não tenho porque eu não quero, tudo bem. Não tenho porque não tem ponto de ônibus perto de casa, não tem posto de saúde, a gente identifica uma privação de serviço. E se ela disser não tenho porque eu não consigo pagar, a gente identifica uma privação financeira. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar as privações, e independente de que privação se a gente identifica que o Brasil tem 5 privações e o Reino Unido tem 7 privações, talvez a gente tenha que pensar em como atacar essas privações, mas isso não significa que o Brasil
está numa situação pior ou melhor que o Reino Unido, ou está em situação pior ou melhor que a França ou que a África do Sul. Mas a gente está querendo dizer o seguinte: eu não posso imaginar que eu vou aplicar o direito ou que eu vou identificar qual é a situação de precariedade ou de privação que a pessoa está fazendo lá do meu gabinete. Eu tenho que ouvir essa pessoa. Eu tenho que colocar essa pessoa para discutir, eu tenho que saber o que ela está dizendo, o que ela deseja, qual que é para ela uma vida digna. Então, esse é o nosso universo. Qual que é a nossa vantagem aqui, né? A gente rodou o resultado do Brasil, logo vai ser publicado, mas a gente publicou um artigo na revista da PUC de São Paulo e outro artigo na revista do Ministério Público do Trabalho, que foi quem nos apoiou. O Ministério Público do Trabalho nos apoiou nessa pesquisa financeiramente, conseguindo pessoas para irem entrevistar, né, todo mundo. Não pagar os professores para isso, não, é para conseguir recursos para as pessoas irem nas casas em São Paulo, né? Mas é assim, ó, se a gente compara os resultados de São Paulo com os resultados do mundo todo, a gente vai conseguir encontrar muitas semelhanças. O que indica que a Declaração Universal de Direitos Humanos tem sua razão, faz sentido. Ela, porém, não vai resolver todos os nossos problemas. Ela vai exigir que a gente dialogue com todas essas comunidades e com todas essas pessoas, para saber quais são as soluções de efetivação de direitos e quais são as políticas públicas necessárias para aquelas comunidades especificamente. É isso que a gente propõe fazer e a gente espera fazer nos próximos tempos. No final, né, ao fim e ao cabo, para a gente não se alongar muito, eu diria para vocês o seguinte, né, eu fico muito feliz de escolher o direito e ter o direito como caminho, né, exatamente porque o direito é que nos dá a chance de poder lutar de novo, né, e não ficar tão assim, impactado com o que pode acontecer com o seu colega de batalha, com a sua colega de batalha, né? Porque, no final das contas, se a gente perder, a gente vai conseguir ir para algum lugar, tomar um vinho, mesmo que o resultado da decisão não seja o que a gente gostaria. A gente vai poder recorrer em algum momento, né? Queria agradecer imensamente a todas e todos, dizer da minha honra de estar aqui na OAB mais uma vez, e em especial de estar aqui ao lado do professor Rezec, uma referência acadêmica, pessoal, profissional para mim há muito tempo. Muito obrigado. Professor Vedovato, somos nós que agradecemos a honra de tê-lo aqui conosco. Para nós é muito importante, eu gostaria de até avisá-los que nós estamos com uma audiência elevada, temos mais ou menos 640 pessoas assistindo e já conseguimos identificar colegas que estão na Itália, 2 na Espanha, 1 em Portugal acompanhando. Portanto, o nosso evento hoje é internacional e para nós isso é uma honra muito grande. Vários professores, vários alunos, e eu tenho muitas perguntas a fazer, mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para cada um dos professores em função do nosso adiantar da hora, que aí a gente agradece, assim, eu vou pensar 2 questões, né, entre aquelas que chegaram, para nós não nos alongarmos muito, e pelo menos também a gente deixa os nossos colegas que estão nos assistindo contentes, né? Não é verdade? Porque também estão sedentos de ter o conhecimento e de poder partilhar aqui algumas informações. Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta, então, ao professor Rezec, que essa pergunta ela vem da Universidade Federal de Rondônia, é o professor Luiz Cláudio Schneider Fadiz. Ele é professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos na Universidade Federal de Rondônia. Ele diz o seguinte: ministro, primeiramente, parabéns pela brilhante palestra. Há muito tempo não ficava tão tocado pelas brilhantes palavras. E a questão que ele faz é o seguinte, deixa eu aqui. De todos os modismos existentes entre militantes, governos, organizações internacionais e ONGs, o mais nefasto para a ideia dos direitos humanos
tem sido a expressão politicamente correta, que vem copiado dos Estados Unidos e ultimamente amplamente popularizado somente pela repercussão negativa dos seus exageros. Na sua opinião, ministro, o que o senhor pensa sobre isso e sobre a efetividade do politicamente correto para os direitos humanos? Doutora Luciana, eu volto àquela afirmação de que os direitos humanos são uma parte do direito, se não todo o direito, e, assim sendo, o tratamento há de ser científico, não pode ser poético, não pode ser declamatório. Eu acho que é a isso que se refere o professor de Rondônia, que nos honra com a sua pergunta. Ele parece justificadamente aborrecido com o sacrifício eventual da norma jurídica na busca do politicamente correto. Ele há de ter identificado esse tipo de atitude até mesmo em algumas decisões, felizmente não unânimes, mas apertadamente majoritárias do Supremo Tribunal Federal. A busca do politicamente correto e a sua consagração à revelia da aplicação científica do direito, isso tem sido um estigma para nós nas últimas décadas, não é só nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso é encontrável em todos os níveis da judicatura brasileira, embora não seja tão comum assim, mas, enfim, é encontrável, é pensável aqui e ali essa forma de comportamento. Isso não conduz a nada de bom. Isso não conduz a nada de bom. Eu tenho a impressão de que tudo aquilo em que a justiça do Brasil errou nos últimos tempos, por conta da sua sede de dar satisfação ao politicamente correto, com o sacrifício da aplicação correta, esta sim, do direito, isso vai ser motivo de arrependimento e vai ser motivo de oportuna revisão. As pessoas se convencerão, ao fim e ao cabo, de que não é assim que se trabalha, não é assim que se dá satisfação a uma sociedade. E, sobretudo, o juiz não está autorizado pela ordem jurídica reinante a se divorciar das normas que o legislador legitimamente construiu para, enfim, atender a valores que, naquele momento, podem seduzir o coração do julgador, mas não convencerão os circunstantes, não convencerão os justiciáveis, os destinatários da decisão judiciária. Eu penso que é apenas isso o que vale dizer. Muitíssimo obrigada, professor. Professor Vedovato, gostaria de fazer alguma consideração? Fique à vontade, professor. Obrigado. Não, em consideração rápida, assinando embaixo o que o professor Rezec trouxe, eu diria que talvez a gente tivesse que separar mesmo, e esse é o principal ponto. Se nós temos uma técnica jurídica, nós não podemos desqualificar essa técnica jurídica imaginando que aquela decisão, só porque eu não concordo, possa ser por algum outro motivo. Então, primeiro passo importante é olhar para a decisão e verificar se sim, eu posso perder. As pessoas podem perder processos e podem perder... faz parte da discussão, né? A gente também tem que avançar nesse sentido. Mas considero que o professor Rezec falou exatamente o que eu entendo ser o caminho correto. Obrigado. Sou eu quem agradeço. E eu vou tomar a liberdade de fazer uma outra pergunta, essa pergunta destinada ao professor Vedovato, e depois eu peço para o professor Rezec fazer as colocações.
Nós temos aqui a Ana Amélia Clara Borges. A Ana Amélia fala da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também é professora de Direitos Humanos e ela pergunta o seguinte: professor Vedovato, a perda de popularidade da expressão linguística direitos humanos pode ser notada em sua posição secundária nos programas políticos atuais, meramente episódica nos noticiários e artigos de imprensa, se comparada mais ao relevo obrigatório, prioritário e ubíquo de poucos anos atrás. Mais constrangedora é, porém, a reação automática do desconforto ou decepção das pessoas comuns de boa fé, quando hoje lhe dizemos que, de maneira ou de outra, sobre a importância da matéria e a necessidade da sua defesa. Na sua experiência prática, nas atividades que vem realizando, conforme o doutor explanou, o doutor tem sentido isso? Qual seria um estímulo para nós? Porque estamos desacorçoados. Bom, tem uma vantagem dos cabelos brancos, né? Que é a gente acaba já tendo, em algum momento no passado, enfrentado situações parecidas. Eu confesso que algumas coisas eu não esperava que aconteceriam. Eu realmente fico muitas vezes espantado. Mas a aplicação dos direitos humanos e o avanço dos direitos fundamentais é algo implacável. Ou você tem um caminho da efetivação dos direitos humanos, ou você não tem um caminho do direito, porque, como bem o professor Rezé colocou, todos os direitos são direitos humanos. Mas, de fato, a demonização desse conjunto de direitos, ela é sensível. A gente poderia identificar vários momentos históricos em que isso aconteceu. Num dos artigos que escrevi, e aí cito o professor Robert Reich, da Universidade de Stanford, eu diria que ele coloca um momento histórico, meados da década de 70, em que os jornais deixaram de usar mais comumente a expressão cidadão ou cidadã, como ele fez uma análise em inglês, aí não seria citizen, né? E ela passou a ser menos usada que consumidor ou consumidora, no meio da década de 70. Dentro de nós, de cada um de nós, vive o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. E o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, eles são um conflito ambulante. Quando a gente pensa na pessoa que quer a satisfação individual, a gente está chegando próximo do consumidor. Quando a gente pensa na discussão coletiva de cidadania, a gente está pensando no cidadão ou no cidadã. Se a gente pensa o direito à saúde como uma questão de consumo, a gente vai querer o remédio para a gente. Se a gente pensa no direito à saúde como uma questão de cidadania, a gente vai pensar em políticas públicas de promoção da saúde, em obrigatoriedade de vacina, em discussão sobre distanciamento social, uso de máscara, e não simplesmente a distribuição de algo milagroso que vai salvar, porque é o que o consumidor deseja. Mas é implacável essa mudança, né? O Dr. Jekyll, ele perde espaço para o Mr. Hyde no passar do tempo, porque a sua satisfação deixa de ser a satisfação de se encontrar com outras pessoas na praça, ou de ir a pé para a escola, ou enfim, de ter acesso ao conhecimento através da conversa com as pessoas mais velhas. Simplesmente passa a ser o comprar. Então, quando isso começa a acontecer, em especial na década de 70, e a marcação é por conta desse estudo que estou lhes dizendo sobre a obra do professor Robert Reich, a gente vai ter dificuldades, porque a gente dialoga em níveis diferentes. Quando você está discutindo direitos humanos e direitos fundamentais, está exigindo um compromisso de todos e a vida em conjunto. Quando você está discutindo, enquanto que a outra pessoa está querendo ouvir questões relativas à satisfação individual naquele momento específico. Então, digo, olha, é mais complicado, é mais difícil, mas também é mais gostoso no final. Acho que a gente vai ter muito caminho ainda e muita condição de discutir avanços
e sucessos no futuro. Espero eu. Muito obrigada, professor. Professor Rezec, alguma consideração? Doutora Luciana, eu não saberia dar mais satisfação à professora Ana Amélia no atendimento à sua pergunta do que já fez o professor Vedovato. Mas eu aproveito, eu pego num gancho uma fala dele, uma citação dele, da obra de Robert Louis Stevenson, para lembrar numa passagem em que a governanta e confidente do Dr. Jekyll faz a ele essa pergunta: qual é exatamente a doença de que o senhor padece? Qual é exatamente o seu problema de saúde física ou mental? E ele responde algo como: I have a fault in the soul. Eu tenho uma fenda na alma, uma fratura na alma. Essa fratura é mais ou menos o que aconteceu com a sociedade brasileira nos últimos anos. Enfim, e todos se apercebem dos resultados altamente venenosos da fratura, da polarização, do discurso extremado dos extremos, cada um se excedendo frente ao outro nessa busca de destruição do outro e de destruição de tudo aquilo que seja diferente do seu próprio extremismo. O que eu percebo com grande alegria, professora Luciana, é que no meio acadêmico, de um modo geral, não apenas no meio consagrado às humanidades, onde o próprio título diz da naturalidade de que assim seja, mas até mesmo nas áreas de ciências, da saúde, de tecnologias, no meio intelectual em geral, no meio acadêmico em geral, essa fratura, felizmente, não se produziu. As nossas dissonâncias são todas no detalhe, na superfície. Nós não divergimos, nós não encontramos no meio acadêmico confrontos virulentos, não encontramos nada que se assemelhe à fratura que nos estratos mais primitivos da sociedade brasileira se abateu sobre todos, sobre as famílias, sobre parentes, amigos de infância que se estranham, que não se cumprimentam, que se hostilizam, enfim. As cabeças pensantes guardam ainda um sentido louvabilíssimo de uniformidade. Isso é razão de regozijo para todos nós. Cirúrgico, professor, cirúrgico, exatamente. Ouso dizer que penso da mesma forma. Professores, eu ficaria aqui até o tardar da noite trocando ideias com os senhores, mas a hora já se faz adiantada. Tenho algumas questões ainda, mas eu vou pedir desculpas aos colegas que estão nos acompanhando. Eu vou até tomar a liberdade depois de encaminhar o e-mail aos e-mails dos professores. Muitas perguntas nos chegam, mas precisamos respeitar, né, os horários dos professores. Então, eu vou tomar a liberdade de passar a palavra ao professor, doutor, o ministro Francisco Rezec, para fazer as suas considerações finais. Depois já passo, então, automaticamente para o doutor Luiz Vedovato, também para suas considerações finais, para nós, infelizmente, encerrarmos essa, parece, prazerosa conversa que estamos tendo aqui. A palavra é vossa, ministro. Doutora Luciana, eu dou por já feitas as minhas considerações finais nesse comentário, nesse apêndice de comentário, à resposta do professor Vedovato à última pergunta, da doutora Ana Amélia. Então, o que faço agora é apenas um agradecimento muito, muito sincero a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir, de acompanhar esse colóquio, que para mim foi tão enriquecedor, pela participação de todos, por ouvir o professor Vedovato, por ouvir os demais intervenientes e por, enfim, perceber que a matéria ainda desperta um enorme interesse no meio acadêmico e que a nossa causa, sendo como parece ser, estamos convencidos disso, a boa causa é algo que tem um futuro
esplendoroso pela frente. Muito obrigado a todos. Doutora Luciana, queria também agradecer, fazer minhas as palavras do professor Rezec. É uma honra estar ao lado dele, eu aprendi imensamente, mais uma vez hoje, com todas e todos aqui, especialmente com o professor Rezec, e para mim é uma satisfação imensa, agradeço de forma superlativa a possibilidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Fabrício, você quer fazer as suas considerações finais, meu querido? Doutora, apenas agradecer também pela oportunidade, o Centro Acadêmico que está participando, organizar esse evento tão bacana, e agradecer os dois professores pela explanação, pelo conhecimento passado a todos aqui. Muito obrigado. Bom, minha gente, meus amigos, minhas amigas, professores, eu peço escusas, mas eu sou uma pessoa, como vocês devem ter percebido, bastante emotiva, e hoje é um dia muito especial para mim. A humanidade se vê diante de uma difícil tarefa de tornar real, possível, concreto, o extenso rol de direitos humanos assegurados por meio dos tratados e costumes internacionais, sob a pena, inclusive, de ter essa aspiração transformadora de direitos humanos convertida em mera enunciação de belos preceitos sem correspondência com a realidade. Por isso é muito importante, meus amigos, nós refletirmos sobre esses novos caminhos. Falar de direitos humanos no mundo contemporâneo, a meu ver, supõe enfrentarmos desafios complementares bastante diferentes daqueles da Declaração Universal de 48, pois vivemos, como bem disse o ministro, o nosso mestre dos mestres, vivemos um momento de polarização e uma época de exclusão generalizada. E nesse momento de agudização de ânimos, encerrar esta segunda semana da Constituição, em comemoração aos 33 anos da Carta Magna, juntamente com o ministro professor Dr. Rezec, o professor Dr. Vedovato, falando sobre direitos humanos, particularmente, como eu disse para mim, que sou aluna eterna de direito constitucional, é uma emoção muito forte. Eu abri a tarde de hoje aqui, gaguejando, com a voz embargada pela emoção de estar nessa mesa com o ministro, que para mim é um ídolo. Tanto que eu não sei se vocês perceberam a gafe aqui, mas eu estou com o microfone aberto e a minha mãe, quando escutou a voz do ministro, veio aqui vê-lo, porque ele sabe da grande admiração que eu tenho por Vossa Excelência, com todo respeito. Então, recebam, professores, meus queridos professores, meu fraterno abraço de admiração, de gratidão, pela cessão do tempo de Vossas Excelências, por partilharem conosco esses momentos que para todos nós aqui certamente serão inesquecíveis. Nós abrimos esta semana, a segunda semana da comemoração do direito da Constituição, com o ministro Alexandre de Moraes, e ao longo desses dias nós recebemos ilustres conferencistas que ficarão marcados não só na nossa história da Comissão de Direito Constitucional, mas certamente na história da OAB, em função do momento diverso que estamos vivendo na nossa nação. Esse evento também tem um sabor bastante especial, para mim especialmente, para toda a Comissão de Direito Constitucional, porque é o último evento que estamos realizando antes do encerramento da nossa gestão, que é o término também em razão das eleições que se avizinham agora em novembro. Ao longo desses anos, nós nos empenhamos em trazer, em compartilhar com os colegas, todos os colegas de uma forma geral, operadores de direitos, acadêmicos, conhecimentos e reflexões sobre direito constitucional, sem qualquer apologia cultural ou política, apenas isso. Porque nós da Comissão de Direito Constitucional acreditamos que o conhecimento e a educação é capaz de mudar uma nação. Por isso aqui, mais uma vez, eu expresso a nossa gratidão ao espaço cedido pela OAB, pelo acolhimento de todos vocês ao longo desses anos. E agradecer fraternalmente aos centros acadêmicos, à Secretaria das Comissões, os tradutores das Libras, aos colaboradores, aos conselheiros, às conselheiras que nos acompanharam, e também a todos os acadêmicos. Ilustre ministro, professor Dr. Francisco Rezec, professor Dr. Luiz Vedovato,
Reitero ser uma honra poder ter partilhado, né, esse momento com vossas excelências. Em nome, portanto, da UAB, gostaria novamente de render as minhas homenagens às brilhantes exposições feitas de forma que nos fizeram a refletir bastante sobre a gravidade da crise mundial em que nos atinge, solapando inclusive a nossa democracia brasileira, e nos alertamos cada vez mais para os feixes de autoritarismos que brilham sobre a nossa nação. E essa situação grave atenta cada vez mais o solo brasileiro, mas alcança também diretamente os mais vulneráveis e quando isso ocorre, principalmente ocorre em relação ao abandono do Estado daquele que se encontra às margens da sociedade brasileira. O momento é grave e é de reflexão, mas sobretudo de união. Então eu me despeço de todos, saudando mais uma vez nossos ilustres palestrantes, lembrando um pensamento de Hannah Arendt, né? Que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Um beijo no coração de todos, muito obrigada, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e um beijo.